Salve Maria, viva Nossa Senhora de Simbres e viva a irmã Adélia. A irmã Adélia, que é a confidente, quem viu a aparição de Simbres e recebeu a revelação, ela e outra pessoa, eram duas meninas, duas garotas na época, ela soube como lidar com a situação e viveu toda a sua vida apenas se dedicando à igreja, aos necessitados e também à aparição. Porém, nunca ganhou dinheiro com a aparição, nunca fez sensacionalismo barato e também nunca inventou teorias da conspiração. Como uma verdadeira vidente de Nossa Senhora, aliás, confidente, entregou tudo a respeito da aparição, revelação ao bispo e esperou que a diocese tomasse uma decisão. Infelizmente, hoje outras pessoas ganham dinheiro com Simbres e, como todo aparicionista moderno, estão colocando a aparição de Simbres acima da igreja, acima do Santo Padre. É impressionante a situação que a Igreja Católica está passando, gente. E não estou falando da crise do clero. São os mini-papas que hoje existem. Todo católico parece que é o mini-papa. Tem o direito de meter o dedo na cara do papa e dizer o que o papa tem que seguir ou não. E a ala aparicionista se utiliza de um artifício que, olha, é demoníaco, tá, gente? É demoníaco. Por quê? Eles usam o nome da bem-aventurada para simplesmente, questionar o Santo Padre, questionar as decisões tomadas pelo Santo Padre e também, por toda a igreja. É impressionante isso daí, tá, gente? Como se uma aparição, sendo ela reconhecida ou não, tivesse acima do Santo Magistério, tivesse acima do Santo Padre, tivesse acima de toda a igreja. E não, minha gente, uma aparição para ser reconhecida tem que passar pelo crivo da igreja e tem que passar pelo aval do Santo Padre também, tá? E hoje eu vou falar sobre como que é o nome dela? A Ana Lígia Lira, gente. Vou mostrar um vídeo aqui lamentável, tá? Lamentável. O que se tornou o catolicismo? O grande erro do catolicismo, depois do Concílio Vaticano II, foi ter dado voz a leigos, e realmente não dado um corte rápido nessas falsas aparições e aparicionistas que se utilizam de aparições reconhecidas para perseguir a própria igreja. E é o que está acontecendo aqui, tá, gente? Quem é essa pessoa, Ana Lígia Lira, natural de Santo André, São Paulo, cresceu no interior do estado de Pernambuco, na cidade de Pesqueira, que ali é onde é a diocese, no qual o bispo reconheceu a aparição, mas não a mensagem, tá, gente? A mensagem ainda está sendo estudada. É formada em comunicação social e mestre em história, além de autora de livros lançados no Brasil e na Europa. Ana Lígia é também colaboradora do blog de formação da Canção Nova e de diversas outras páginas católicas. É considerada a referência em Mariologia em relação às aparições de Nossa Senhora em Simbres. Talvez seja o maior nome hoje a respeito da aparição de Simbres. Ela escreveu livros, eu não sei quantos, tá bom, gente? Eu não li. Ela escreveu livros a respeito do assunto, estudou sobre o assunto, porém, ela está colocando a aparição de Simbres acima do Santo Magistério, acima do Santo Padre, gente. Vocês irão escutar aqui o vídeo que ela gravou a respeito do documento que o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou sobre Maria Corredentora em Medianeira,
O documento foi assinado pelo Santo Padre e é lamentável o vídeo dela, né? É premiada e reconhecida internacionalmente. Seus livros publicados são O Capitão dos Índios, Um Brasileiro na SWAT, A Noite Escura da Alma, né? E com seu best-seller O Diário do Silêncio. Bem, enfim, eu nunca li nenhum livro dela, já tinha, né, conhecimento dela e toda a pesquisa que ela fez a respeito de Simbres. Até parece que ela realmente tem um conhecimento muito bom a respeito da aparição. Uma aparição que sim foi reconhecida pelo bispo local. Porém, como eu falei, a mensagem de Simbres ainda tem que ser estudada. O bispo não reconheceu a mensagem, tá? Vamos aqui ver o vídeo lamentável que ela publicou a respeito do assunto. Como eu falei, é impressionante o que está acontecendo com os leigos católicos. Hoje o cara se sente no direito de apontar o dedo pro Santo Padre. O Santo Padre, gente, eu não tô falando de qualquer pessoa, não. Deixa eu arrumar aqui minha webcam. O Santo Padre, eu não estou falando de qualquer pessoa. Tem o direito de apontar. Eles acham que eles têm o direito de apontar o dedo na cara do Santo Padre e dizer: você está errado. E com os argumentos, né, mais, sei lá, mais bestas que eu já ouvi. É tipo, os outros papas usaram o termo e daí? Isso não é dogma de fé e pode ser sim alterado, modificado, condenado. Não interessa se um papa anterior, um santo, usou o termo. Se hoje, na realidade de hoje, a Igreja Católica acredita que um termo usado não é mais adequado, você tem que seguir o Santo Padre. Quem é o Santo Padre a ser seguido hoje? Leão XIV. Impressionante, tem perguntas, né, nos meus vídeos, tipo, tá, você diz que a gente tem que seguir o Papa. Qual Papa eu devo seguir? O Papa anterior que falou que Maria era corredentora ou o Papa atual que diz que esse termo não é adequado? Meu filho, você está vivendo em qual época? Qual época você está vivendo? Hoje o Santo Padre é Leão XIV, é ele quem você tem que seguir. Ele é a autoridade hoje da igreja, você tem que obedecer. Como foi o Papa Francisco anteriormente, como foi Bento XVI. É o Papa atual. O Papa atual é quem dá as ordens e você tem que seguir. Então, assim, são questionamentos protestantes, tá, gente? O protestante, ele também usa esse argumento. Quem eu devo seguir, a Bíblia Sagrada ou o Santo Padre? O protestante também usa, só muda o elemento. Segundo, né, as igrejas protestantes, o Santo Padre está em desacordo com a Bíblia Sagrada, então ele segue a Bíblia Sagrada. É o mesmo argumento que o cidadão está usando. Né? O outro Papa falou uma coisa, esse Papa está falando outra, eu quero seguir o anterior porque eu acho mais bonitinho. O Jesus Cristo também, né? Jesus Cristo passou por isso. Na época, os fariseus apontaram o dedo para Jesus Cristo dizendo, olha, nós temos aí ensinamentos e doutrinas de séculos. Na lei de Moisés, você está modificando. Os cristãos também, no primeiro século. Os apóstolos foram acusados de não seguirem mais as leis mosaicas, irem contra as leis mosaicas. E foram perseguidos por isso. Então, minha gente, a gente está vendo um farisaísmo aí entre os leigos católicos, pessoas que se acham acima do magistério e do Santo Padre. E claro que a ala aparicionista, inspirado por uma entidade demoníaca, e eu estou falando de um modo geral, essa ala aparicionista, eles se utilizam do nome da bem-aventurada para tentar perseguir a Santa Igreja, e é o que nós vamos ver agora neste vídeo aqui, tá? Lamentável o vídeo, tá, minha gente? Deixa eu mudar a cena. Lembrando que esse vídeo aqui eu iria gravar no dia de ontem, porém o meu computador começou a atualizar do nada e eu não consegui gravar.
Tá atualizando ainda. Vamos ver se eu consigo, né? Pelo menos terminar o vídeo hoje. Vamos ver aqui, gente. Gente, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou autora do livro Diário do Silêncio, também do livro Inquisidor de Simbres. Só o Diário do Silêncio já vai fazer 12 anos que eu lancei. Né? Contando com o tempo de pesquisa, eu posso dizer a vocês. Olha, eu não estou aqui questionando, tá, o conhecimento que ela tem a respeito de Simbres, né? Realmente parece que é uma pessoa que estudou a fundo a aparição de Simbres, tá? E aqui eu não estou aqui realmente criticando, não. Parece que ela tem um conhecimento muito bom a respeito da aparição de Simbres, isso é maravilhoso. O problema é o que ela está fazendo com esse conhecimento. E é lamentável que eu não estou aqui, né, falando da pessoa dela, e sim aquilo que ela está transmitindo. E pessoas estão sendo ensinadas segundo aquilo que ela está transmitindo, tá? O conhecimento dela parece que é muito bom. O livro, quem leu, disse que é maravilhoso. Pena que ela não está usando todo esse conhecimento para seguir corretamente os ensinamentos da Santa Igreja, tá, gente? Isso que é lamentável, tá? Tanto conhecimento jogado no lixo, né? Claramente que eu pesquiso Simbres e da aparição da Nossa Senhora da Graça em Simbres já há uns 15 anos. E em Simbres ela fala muito diretamente que é a medianeira de todas as graças. Inclusive repete isso tanto para o padre... Lembrando, tá, gente? A igreja, o documento, tá, não proibiu o termo medianeira de todas as graças. Não foi isso que o documento ensinou, tá? Apenas que a igreja, né, está ensinando no documento que o católico, ao se utilizar o termo medianeira de todas as graças, também, né, possa explicar o que isso significa corretamente. Porque realmente, usando esse termo sem explicação, pode causar escândalos. Tá? E pode mesmo, é a realidade. Mas a igreja não proibiu de usar o termo, apenas requer o quê? Uma explicação exata do que significa esse termo. Né? Agora, é impressionante. O fato de Maria se apresentar em uma aparição dizendo eu sou a medianeira de todas as graças, isso não se torna dogma, tá, gente? Isso não se torna dogma. E tenho certeza que se a igreja hoje proibir, condenar esse termo, nunca mais, não tem Maria aparecendo hoje para ninguém, mas enfim, nunca mais a Virgem Maria vai se apresentar com esse título. Por quê? Virgem Maria está debaixo da autoridade da igreja e do Santo Padre. Como eu falei, ela nunca se apresentou como Imaculada Conceição antes do dogma. Ela só se apresenta como a Imaculada Conceição depois do dogma. Então Maria ela nunca vai bater de frente com a igreja. Nunca, mas nunca mesmo. Ela vai bater de frente com a igreja. Então o fato dela ter se apresentado em Simbres ou em outra aparição como medianeira de todas as graças, não quer dizer que isso se tornou um dogma de fé e que a igreja realmente não possa alterar, modificar ou até condenar esse título. Essa é a realidade, tá, gente? Quem é católico segue os ensinamentos da igreja e não os ensinamentos de revelação particular. Revelação particular não está no depósito da fé. Infelizmente essas pessoas estudam tanto, mas tanto, né? Fazem suas pesquisas e escrevem livros, né? Livros maravilhosos, e não conhecem a doutrina da própria igreja. Eu não entendo isso aí. Quanto para o Frei Estevão Rotke. Mas do que ela falar, eu já tive inúmeras provas disso na minha vida, na minha caminhada. Então, é algo que eu não posso duvidar. Então, assim, sendo bem clara com vocês, não é um documento, não é uma assinatura. A única coisa que faria eu acreditar que Nossa Senhora não é corredentora e medianeira de todas as graças era se ela mesmo me dissesse. Pronto. Esse vídeo poderia terminar aqui. Isso aqui não é a fala de um católico, tá, gente?
desculpa, aí eu não quero realmente entrar na vida pessoal, em questões particulares, mas isso aqui não é a fala de um católico. Isso aqui não é a fala de um católico. Não é um documento, não é uma assinatura, a assinatura é do Santo Padre, tá? Que vai me fazer não acreditar em tal coisa. É só se a própria aparição, a Virgem Maria, aparecer para mim e dizer que ela não é medianeira ou corredentora. Deixa eu explicar uma coisa para Ana Lira. Uma aparição, ela tem que ser reconhecida pela igreja. E para ser reconhecida pela igreja, principalmente hoje, tem que passar pelo aval daquele que assinou o documento. Como você vai saber se de repente aparece uma entidade para você e diz: não, eu sou medianeira e corredentora e não siga o que o Papa ensinou? Como é que você vai saber e ter certeza que é Maria quem está aparecendo para você? A gente tem o caso lá de Anguera, lá, um demônio aparecendo lá e o vidente acha que é Maria. É um demônio que contraía a Bíblia Sagrada, o Catecismo, o Santo Magistério, um demônio que nunca morreu, né? Ela disse que nunca morreu. É um demônio que aparece lá em Anguera. O cabra lá diz que é Maria. E aí? Então você entenda, o católico ele segue o ensinamento da igreja e que está debaixo da autoridade do Santo Padre. Essa pessoa diz que não, ela não segue o ensinamento da igreja e ela não está debaixo da autoridade do Santo Padre. Ela está debaixo da autoridade de uma revelação particular que não está no depósito da fé. Então, me desculpa, não é a fala de um católico. Ah, mas não é bem assim. Ah, você não entendeu bem. Eu entendi tudo. Qualquer pessoa que tem uma escolaridade mínima e lê aquele documento entende. Ele foi feito para ser muito claro. Sim, o documento foi feito para ser muito claro e realmente, tá? Eu li o documento, quero ler novamente, mas para mim não ficou nenhuma dúvida em nada, tá? E o documento está perfeito. Quem não entendeu tem que procurar uma ajuda, sei lá, se é espiritual, ou outro tipo de ajuda, tem que procurar uma ajuda. Quem leu o documento e não entendeu tem que procurar uma ajuda, tá, gente? Precisa de teólogo para explicar aquilo ali, não. Agora, o que me surpreende é as pessoas passarem anos da sua vida acreditando em algo, ensinando aquilo, e de uma hora para outra, porque uma autoridade como esse cardeal Tutu, acho que é esse o nome dele, vamos lá, gente. Você vê que a pessoa não tem o mínimo de respeito pelo cardeal. Tutu Fernandes, não, é cardeal Dom Victor Fernandes, tá, gente? Todo mundo chama o cardeal de Tutu do modo pejorativo. É a realidade, tá, gente? É a realidade. Você vê que a pessoa que diz seguir a aparição de Simbres e Nossa Senhora de Simbres estaria chorando neste momento, vendo isso daqui. A irmã Adélia, então, estaria chorando, vendo, né, a Ana Lira tratando as autoridades da igreja dessa forma. Então não é o cardeal, tá, gente? Vamos lá, de novo. Esse documento não foi assim. O cardeal Dom Victor Fernandes do nada sentou no computador, escreveu isso daí e publicou. Há tempos, tá? Há meses, esse documento está sendo elaborado com vários teólogos. Não saiu da cabeça do cardeal. São vários teólogos preparados e não a Ana Lígia. São teólogos preparados, conhecedores da doutrina, dos ensinamentos da igreja. O cardeal, ele apresenta ao Santo Padre, que também, né? O Santo Padre, ele lê o documento e tem também as pessoas ajudando o Santo Padre na leitura do documento. E o Santo Padre, o Papa Leão XIV, ele assinou o documento, tá, gente? E vamos parar com essa palhaçada que, né, estão criando aí, que o Santo Padre assinou sem ler. Isso é coisa de vidente de Anguera, tá, gente? Vidente de Anguera. Nenhum
nenhum papa assina algo sem ler, nenhum bispo assina algo sem ler. O Dom Zanoni assinou uma carta pastoral e não leu. Isso é mentira, tá, gente? Mentira. São pessoas mentirosas, tá? Então, ela está querendo jogar nas costas do Dom Victor Fernandes para não dizer que o Santo Padre assinou. Para não dizer exatamente que está indo contra o Santo Padre, tá? O passado o condena. Redige um... E sobre essa história ainda, que ela falou aí, o passado condena. O passado de Santo Agostinho também condenava ele, tá? Então, olha, como eu te falei, a fala da Ana Lígia aqui não é uma fala católica, tá, gente? Não é uma fala católica. O passado do cardeal Dom Victor Fernandes o condena. O passado de Santo Agostinho também condenava. O passado de São Paulo condenava. Olha, entende? Uma fala dessa, onde eu posso chegar? Né? Documento. E o Papa em questão, eu tenho 46 anos, já passei, acho que por 5 papas, né? Então os papas mudam. Tá, ela tem a mesma idade que eu tenho. Eu também passei por São João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV. Hoje o meu Papa é o Leão XIV e as decisões que ele toma são as decisões que eu aceito. Tá? Eu não tenho como questionar. Deus não, mas os papas mudam. Então o Papa vai e assina e aí a pessoa de uma hora para outra gira um botão, puf, não é mais bem assim. Como não é mais bem assim? Não é mais bem assim. O milenarismo foi assim. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre milenarismo. 3 séculos sendo ensinado o milenarismo. 3 séculos. Uma divergência ali, uma divergência aqui, mas a igreja como um todo acreditava no milenarismo. Os papas, né, ali nos 3 primeiros séculos, nunca questionaram. E lá no 4º século foi condenado. Não se fala mais em milenarismo. Agora a doutrina é diferente. É assim mesmo, viu? Ana Lígia, é assim mesmo. Essa é a Igreja Católica, tá? Agora, claro, se você não aceita a Igreja Católica, tem que ir para uma seita aparicionista. É outra coisa, tá? Mas tira Simples disso aí, que Simples não tem nada a ver com esse pensamento. Como ela falou, apenas se Nossa Senhora descer do céu e vir a mim, afirmando que não é medianeira nem corredentora. Não, cara. Se Nossa Senhora descer do céu para tratar disso com você, não é Nossa Senhora, tá? Ela não desceu, ela subiu e não veio do céu, veio lá de baixo, tá? Nossa Senhora jamais que Nossa Senhora ia descer do céu para defender um título. Entenda, isso é loucura, tá? Igual lá em Anguera, Nossa Senhora apareceu para dizer que ela não morreu. A igreja está errada. O dogma da Assunção está errado, porque ela disse que eu passei pela morte temporal. Eu não passei, eu não morri. Em Anguera aconteceu isso, gente. Você acha que Nossa Senhora vai descer do céu para falar assim, não, eu não morri. É isso. Essa é a preocupação de Nossa Senhora. Então, a Ana não faz esse tipo de vídeo, esse tipo de posicionamento, você vai perder seguidores, não tem problema, sabe? Aqui eu não ganho dinheiro com a rede, eu não vivo da rede, aqui é um lugar de partilha. Você não é obrigado a ser mariano para estar aqui, inclusive tenho muitos amigos. Outra coisa, tá? Isso aqui não tem nada a ver com ser mariano, não. Acreditar em Nossa Senhora, defender em Nossa Senhora, não. Aqui a gente está debaixo, né? Debaixo da autoridade da igreja. Então, se a igreja diz que o termo corredentora não é adequado e acabou. Outros papas usaram, foi em outra época, e hoje não é mais adequado e pronto, acabou. Não tem conversa. Precisa ser melhor explicado? Então espera a igreja emitir um outro documento a respeito do assunto. Enquanto não emitir um outro documento a respeito do assunto, ou sanar algumas dúvidas, né? Tem as dúbias aí, sanar algumas dúvidas. Enquanto a igreja não fizer isso, não é adequado usar o termo corredentora. Acabou. Aceita que dói menos. Que seguem e que são protestantes e que são judeus, então não tem problema. Quanto a isso, você não precisa concordar comigo. Mas eu não posso contradizer algo que eu tenho como uma verdade absoluta. Então, presta atenção, gente. Isso aqui não é a fala de um católico, tá? Desculpa. Não é o ad hominem aqui. Não é ad hominem, mas não é a fala de um católico. Eu vou até voltar aqui. Presta atenção.
Olha. Aí você não precisa concordar comigo, mas eu não posso contradizer algo que eu tenho como uma verdade absoluta. Não é você quem define o que é verdade absoluta para você. Católico não é assim, gente. Verdade absoluta. Quem define é a igreja, através do clero e do Santo Padre. Então, não é o meu desejo, não é o meu desejo. Que loucura, essa igreja católica que essas pessoas criaram na cabeça, os mini papas, né? Gente, olha, eu vou te falar, essa igreja não existe, não é a igreja católica, isso é protestantismo. Protestantismo é assim, olha, eu entendo dessa forma e vou seguir dessa forma. A igreja católica não é assim. Tá tudo errado, na fala dessa pessoa aqui tá tudo errado. E aqui não tá falando alguém que, sei lá, é doutor da igreja. Já falei pelo contrário. Tá falando um miserável. Um miserável que aprendeu desde criança que a gente tem que seguir os ensinamentos da igreja. E estar debaixo da autoridade do Santo Padre. Eu aprendi desde criança isso, cara. Desde que eu era coroinha. Desde que eu era coroinha. Não questione. Se a igreja ensinou, está ensinado. Ah, mas e se o Papa ensinou errado? Ele vai se ver com Cristo lá no juízo final. É outra coisa. Não é você quem vai julgar o Papa. Eu não posso contradizer isso para não perder seguidores. Ou eu não posso dizer isso porque o meu pároco não vai gostar que eu diga, não vai gostar. Não, ou é verdade ou não é. E para mim, fé é uma coisa muito séria. E eu toda a vida acreditei e vou acreditar até o dia da minha morte que Nossa Senhora é sim medianeira de todas as graças e corredentora da humanidade. Nesse caso é complicado porque o documento nem fala sobre isso, né? O documento não está falando que Maria não tenha, como se diz, colaboração na redenção. O documento não diz isso. O documento não fala que ela não é medianeira de todas as graças. O documento requer o quê? Uma melhor explicação e um termo que a igreja definiu como inadequado. A igreja fala da colaboração, a participação de Nossa Senhora na redenção. O que a igreja diz é o termo corredentora não muda em nada a crença católica. Apenas que o termo corredentora pode causar confusão. Tanto na cabeça dos católicos, porque tem vários youtubers falando aí que a igreja fez isso por causa dos protestantes. Não. O documento fala tanto na cabeça dos católicos, como na cabeça de pessoas que não são católicas. E é a verdade. E ninguém consegue explicar o que é corredenção. Até porque as escrituras afirmam que Cristo é o único mediador na redenção. Então não tem... Realmente, o termo é exagerado. Eu já falei isso. O termo realmente é muito exagerado. E a igreja apenas diz, se utilize de um termo melhor, que não vai mudar em nada a crença. E a respeito de medianeira de todas as graças, a igreja não disse que Maria não é medianeira de todas. Acho que ela não leu o documento, desculpa. Pelo que está me parecendo é que ela não leu o documento. A igreja diz que ao utilizar o termo tem que explicar. É só isso. Utilizou o termo medianeira, tem que explicar o que é. Como funciona isso? Para não causar confusão. Está correto. O que a igreja falou demais? Então, quem se sentir magoado, porque eu reafirmo hoje, uma coisa que eu reafirmaria ontem, anteontem e aos meus 20 anos de idade, não posso fazer nada. Mas eu não vou para onde o vento sopra. Comigo não é assim. Ah, você está em desobediência com o Papa. Eu não quero estar em desobediência com Deus. Pronto. Aqui é a fala de um sedevacantista, tá, gente? Me desculpa. Isso aqui é a fala de um sedevacantista. O sedevacantista não é católico. O sedevacantista, né, faz parte de um grupo de pessoas que não estão mais ligadas à Santa Sé. Não são católicos, tá? São pessoas que seguem o seu próprio estômago. Então, essa aqui é a fala de um sedevacantista. Ah, então assim, eu não vou seguir mais o Papa, eu vou seguir a Deus. Em que local a gente encontra essa fala? No protestantismo. Eles não seguem o Papa, eles seguem Deus.
católico é diferente, tá? Para seguir Deus, tem que seguir o Santo Padre. Tem que estar debaixo da autoridade do Santo Padre, senão você não está seguindo Deus nenhum. Senão você está em Israel em tempo de juízes. A igreja não é Israel em tempo de juízes. Não é. Quem conhece aí, né? Israel em tempo de juízes? Era cada um por si, Deus para todos. Era uma bagunça. De vez em quando Deus enviava um juiz ali para tentar colocar a ordem na casa. Mas era cada um, tanto que teve uma tribo, agora não vou recordar totalmente da história, né? Teve uma tribo que tentou exterminar uma outra tribo por causa de um ato de violência sexual. E tudo começou por causa de um ídolo. O ídolo de Micas. Se eu não estou enganado, tá, gente? A história é essa. Faz tempo que eu não leio livros de juízes também. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Isso é Israel em tempo de juízes. Todo mundo seguia Deus. Não seguia um líder. Chegou uma hora que o próprio povo virou e falou assim, olha, gente, a gente precisa de alguém. A gente precisa de uma autoridade. Senão não dá. Aí o povo clamou a Deus por uma autoridade, por um rei. A figura do Papa hoje, tá, gente? É a figura do rei em Israel no Antigo Testamento. Quem conduz a igreja é o Papa. Quem conduzia Israel era o rei. Não era o sacerdote, tá? A gente pensa que era o sumo sacerdote. Não, era o rei. Aí teve bons, né? Reis bons e também que não deram bons testemunhos. Assim é na Igreja Católica também, tá, gente? Teve Papa realmente que não deu, né, um bom testemunho? Teve Papa sim que não deu um bom testemunho, mas ele era o Papa da época. Se eu tivesse nascido na época de Alexandre VI, ele era meu Papa e estava debaixo da autoridade dele. Pode ter certeza. Ah, mas ele tinha seus problemas, né? Gostava de mulher, não sei. Ele era o Papa na época. Acabou. Ah, mas ele fez errado? Cometeu erros? Aí é no juízo final entre ele e Jesus Cristo. A mesma coisa era Israel na época, né, dos reis. Cara, né? E, enfim, um dia Israel clamou por um líder, por um rei, porque era cada um por si, Deus para todos. Virou uma bagunça aquilo. E aqui é a fala de um sede vacantista, tá, gente? Desculpa de coração, com todo o respeito. Isso aqui é a fala de um sede vacantista. Eu vou deixar de seguir o Papa para seguir o Deus. Então, a porta da rua é serventia da casa, né? Tchau. É só o que me importa. O que me importa é salvar a minha alma. E não é padre, não é bispo, não é papa que vai salvar a minha alma. Aqui é a fala do vidente de Anguera, né? Fala total do vidente de Anguera. Pra mim, ninguém me cala, eu não sigo mais padre, nem bispo, nem papa. Eu sigo a minha apariçãozinha, a entidade demoníaca que está aparecendo para ele. Olha, você acha que a irmã Adélia teria uma fala dessa, gente? Alguém acredita mesmo que a irmã Adélia iria falar dessa forma? Se a irmã Adélia estivesse viva hoje, vendo isso aqui, estaria chorando. Chorando. Ainda mais sabendo, né, que a Ana Lígia aqui usa o nome de Simbres, né? A pesquisadora da aparição, e como eu falei, ela tem muito conhecimento disso, escreveu um livro, parece que o livro é muito bom, por sinal. A irmã Adélia estaria chorando. Calma, sou eu mesma, seguindo o que Deus me ensinou e tendo. Deus não te ensina, viu, Ana Lígia? Não é Deus quem te ensina, viu? Desculpa. Essa de Deus quem ensina, isso é uma fala protestante, né? Então não é Deus, é a igreja que ensina. Olha, Jesus Cristo, presta atenção. O que Jesus Cristo diz no Evangelho? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus enviou a igreja. Aquele que vos ouve, ouve a mim. Então você tem que escutar a igreja para escutar Deus. Aquele que vos ouve, ouve a mim. Cadê essa parte do Evangelho? Sumiu da Bíblia aí da Ana Lígia? Só pode, né? Então não existe essa história aí. Eu tô deixando de seguir a igreja para seguir Deus. Isso é protestantismo, tá?
No catolicismo, para seguir a Deus, tem que seguir os ensinamentos da igreja. Escutar a igreja para escutar Deus. Deus vai falar para a igreja te falar. Essa que eu vou direto para Deus é protestantismo. E claro, né, tem a nova modalidade que é o sedevacantismo. Se Deus me permitir, Nossa Senhora como minha defensora, advogada nossa. Então, assim, vocês que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu sou isso. Essa sou eu, né? Então, quem quiser continuar aqui comigo, continua sabendo do meu posicionamento. Então, é assim, ou eu acredito nas aparições de símbolos, no que Nossa Senhora disse lá, e acredito no que eu acreditei a vida inteira, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós também acreditaram. Por séculos, você está falando de uma coisa que por séculos a igreja acreditou no milenarismo. Então, também avós, pais, filhos, várias gerações acreditando no milenarismo e um dia a igreja desligou. Como eu falei, o Papa, gente, o Papa tem o poder de ligar e desligar. Não é só o poder de ligar, não, tá, gente? Tem o poder de desligar também. Então, desligou, tá desligado. Um dia foi desligado o milenarismo e a igreja teve que aceitar. Acabou. Ou eu mudo de opinião hoje, porque alguém assinou um documento lá em Roma. Esse alguém, gente, já tá falando do Santo Padre. Vocês têm noção? Olha a forma que uma pessoa se dirige à autoridade, que é o Papa, o Santo Padre. Alguém assinou um documento. Esse alguém é o Santo Padre. Realmente, a igreja está passando por uma crise. Tá, realmente está passando por uma crise. Tá? O clero sempre esteve em crise. O clero, esquece, gente. Sempre esteve em crise e nunca vai melhorar. Isso aí só quando Jesus voltar mesmo, tá? Aí sim acabou a crise no clero. Agora, a maior crise da igreja hoje é entre os leigos. Os leigos que se acham a autoridade. Que estão acima do Papa porque... eu sigo a Deus, não vou seguir mais o Papa, tá, gente? Não vou seguir, eu vou seguir Deus agora. Pronto. Eu acho que o Papa tá errado, vou seguir Deus. Não, tem uma apariçãozinha lá, vou seguir aquela aparição. Mas a igreja nem reconheceu. Não, é Maria aparecendo, eu vou seguir aquela aparição. Um sujeito lá disse que estava vendo Maria há 38 anos e falou que aquela Maria não morreu, não passou pela morte temporal. O dogma da Assunção diz que morreu, mas não, eu vou seguir aquilo ali. É assim. É a crise dos leigos, tá? Quem tá falando aqui é um miserável, não um doutor da igreja. Tá? Eu só tento melhorar um pouquinho a cada dia. Né? A frase mais infeliz desse mundo é aquela. Roma disse, é finito, está dito. Bom, aqui pronto, acabou. Já vimos que não tem catolicismo aqui, tá, gente? Agora, que é React, tá? Eu não tinha assistido. Eu não tinha assistido esse vídeo, baixei hoje. Não, baixei ontem, né? Aí não consegui fazer o vídeo por causa da atualização. Acabou. Se eu tivesse escutado isso aqui logo nos primeiros minutos, não tinha terminado. Se ela não acredita, né, que Roma falou a causa acabou, não tem catolicismo aqui. Não tem catolicismo, tá? Infelizmente, aqui é uma pessoa que está seguindo o próprio estômago, e quem segue o próprio estômago são os protestantes e os sedevacantistas. Lamentável porque... Aqui nós temos uma pessoa com muito conhecimento sobre símbolos que poderia estar contribuindo muito com a Igreja Católica, com a aparição de símbolos, com o reconhecimento universal, porque nós temos um reconhecimento apenas do bispo local, já poderia ter um reconhecimento universal de símbolos, da mensagem que é riquíssima, e estamos nessa. E agora, olha como a igreja vai olhar diferente para símbolos, tá, gente? Olha como a igreja vai acabar olhando diferente para símbolos. E já não sei se vai ter um reconhecimento universal da aparição. Roma não vai salvar minha alma. Roma não vai interceder por mim quando chegar a minha hora. Eu espero que Nossa Senhora sim. Então, se eu perder seguidores, não tem problema. Se eu perder amigos, não tem problema. Se alguns padres mandarem correção, não tem problema. O que me importa é a minha consciência. E eu saber que nesse... Olha, Ana Lígia, no inferno tem... Com toda certeza, no inferno tem várias pessoas ali que seguiram a consciência. Religiosos, tá? Deixaram de seguir a igreja. Nestório seguiu a consciência dele. Ário seguiu a consciência dele.
Marcião, Nicolau, né? Formou uma seita lá, os Nicolaitas. Seguiu a própria consciência dele. Alexandre o Ferreiro. São Paulo fala de Alexandre. Foi lá seguir a própria consciência dele. Era muito pesado ali. A doutrina da igreja era muito pesada. Então, na história da igreja, Lutero seguiu a própria consciência também. Lutero fez isso que você está fazendo. Aliás, Lutero, eu em particular, né, já li muito dos escritos de Lutero. Eu nunca vi uma pessoa tão devota de Nossa Senhora, tá, gente? Posso garantir aqui para vocês. Lutero foi uma das maiores autoridades, tá? Uma das maiores autoridades na devoção à Virgem Maria. Os escritos de Lutero a respeito de Virgem Maria são maravilhosos. Os escritos dele, sinceramente. Tanto que ele já Lutero defendia a Imaculada Conceição antes do dogma. A virgindade perpétua de Maria defendia com unhas e dentes. Olha, eu creio que, sinceramente, só São Jerônimo, viu? Só São Jerônimo que eu vi assim escrever da forma, teologicamente falando, tá, gente? Né? Tem ali glórias de Maria, eu não vou entrar nessa questão, que é mais devoção. Mas teologicamente falando, defendendo ali os dogmas marianos, acho que só São Jerônimo acima de Lutero, viu? Sinceramente. Hoje está no inferno, seguiu a própria consciência dele. Isso é gnose, tá? Isso é gnose. Eu deixo de seguir a autoridade da igreja para seguir, a minha mente, o meu conhecimento. E todo mundo sabe que a gnose leva você para o inferno. Cara, eu tenho que lamentar, né, esse vídeo aqui. Uma pessoa que poderia estar contribuindo para a fé católica, né, levando pessoas ao sedevacantismo, ao protestantismo. Feliz desafio, eu não dei para trás. E quando eu digo feliz desafio, é porque é uma feliz oportunidade da gente provar a Nossa Senhora, a nossa coragem, o nosso amor por ela. Você não tem que provar nada a Nossa Senhora. Eu não entendo esses aparicionistas, gente. Você não tem que provar nada para Nossa Senhora, você tem que provar para a igreja. Meu Deus do céu, gente. Você não tem que provar nada para Nossa Senhora, nem para santo nenhum. Você tem que provar para a igreja, a sua fidelidade à igreja. Não adianta nada ser fiel à aparição de Fátima, Guadalupe, Lourdes. Não adianta nada e não ser fiel à igreja. Não adianta, vai pro inferno do mesmo jeito. Desculpa, tá, gente? Essa é a realidade. Vai pro inferno do mesmo jeito. Ainda mais falando de aparições que, por exemplo, não é o caso aqui de Simples, mas, né, tem aparições que não são reconhecidas. Vai pro inferno o vidente, o seguidor e a aparição vai junto. Vai tudo junto pro inferno. Cara, não existe isso no catolicismo. Tudo que vem contra Nossa Senhora, qualquer coisa que seja para diminuí-la ou para atingi-la, não vem da parte de Deus. Você sabe muito bem da parte de quem vem. E aí entra uma outra questão, né, meu? Cara, desde quando a igreja se pronunciar sobre um título, tá? Que é um título, não é nenhuma doutrina, tá, gente? Eu não vou tratar isso como doutrina, é um título. Desde quando a igreja se pronunciar sobre um título e dizer isso aqui não é inadequado, é atingir Nossa Senhora. Cara, que loucura é essa que eu estou vendo entre os leigos católicos? Que doideira é essa? Pelo contrário, a igreja está enaltecendo Maria. Se a igreja está falando, esse termo não é correto, porque não define o que é a colaboração exata de Maria na obra da redenção. A igreja está enaltecendo Virgem Maria. E Virgem Maria não... E quer saber de uma coisa? Aí falando para tudo quanto é aparicionista aí, seja de aparição reconhecida ou não reconhecida, Maria, a bem-aventurada por todas as gerações, não está nem um pouco preocupada.
se ela tem um título de medianeira, corredentora, qualquer outro título, mãe do povo, Maria não está nem um pouco preocupada com isso. Pode ter certeza que Maria não está preocupada com isso. Então é isso, minha gente. Boa noite. Não muda nada na minha fé e na fé de muita gente. E essa história de que Nossa Senhora não é medianeira, não é redentora. Aí daqui a pouco Nossa Senhora não é mais nem a mão de Deus. Olha, você vê como... Eu vou voltar aqui uns minutos para você ver onde chega tudo isso. Eu sigo a minha mente. A pessoa falou uma besteira agora. Ó, presta atenção que ela não vai usar o termo corredentora, vai usar o termo redentora. Ó. Na minha fé e na fé de muita gente. E essa história de que Nossa Senhora não é medianeira, não é redentora. Não é redentora. Se a pessoa estivesse seguindo corretamente o que a igreja ensina, se corredentora, eu não estou falando que ela acredita que Maria é redentora, que ela falou errado, mas por que ela falou errado? Por causa da infidelidade, por causa de não ser fiel aos ensinamentos da igreja. Ela acabou se atrapalhando no termo. Por isso, Ana Lígia, por causa do que você falou agora, que a igreja diz que esse termo não é adequado. Por causa do que você falou agora. Ao invés de falar com redentora, falou redentora. Pronto. O protestante dá um cortezinho aqui, cara, sabe o barulho que esse protestante vai fazer? Então o termo não é adequado. Aqui é a prova viva. Aqui é a prova viva do porquê o documento está correto. Maria Redentora. Aí daqui a pouco Nossa Senhora não é mais nem a mão de Deus, uma mãe de Deus, né? Mas por enquanto... Não, a mãe de Deus é dogma. Dogma, você vê que... Ó, a pessoa falando uma salada de frutas. Maria, mãe de Deus, é dogma. Dogma de fé não pode ser mudado. Dogma de fé não tem como ser mudado, alterado, nada. Foi dogmatizado. O ensinamento dogmatizado, a igreja bateu o martelo, acabou. Acabou. Maria Corredentora, não. Era apenas um título. Você viu que a pessoa fez uma salada de frutas. Salada de frutas. Se assemelha muito ao que os nossos irmãos protestantes falam e pregam, né? Respeito ela, mas ela não é tudo isso. Para mim ela é tudo isso e muito mais do que minha imaginação, meu conhecimento e meu amor possa alcançar. E será sempre. Gente, isso aqui é lamentável, tá? Desculpa, lamentável, nada com a vida pessoal da Ana Lígia aí, mas esse vídeo aqui foi lamentável, o vídeo de uma pessoa que não é católica, tá? É o vídeo de uma pessoa que não é católica, uma pessoa que diz que está deixando de seguir os ensinamentos da igreja, não está mais debaixo da autoridade do Santo Padre para seguir o seu próprio estômago, o seu pensamento, a sua devoção. Isso aí não é catolicismo. Isso não é catolicismo, tá? Muito menos tratando de aparições marianas e revelações privadas. Você não pode deixar de seguir o magistério da igreja, deixar a autoridade do Santo Padre para seguir apenas uma revelação privada, gente, ou uma aparição que nem reconhecida de modo universal foi, ou aparições que nem reconhecidas foram. Lamentável, tá? E quando a pessoa vira e fala assim, ó, essa história de Roma falou a causa acabou para mim, não serve? Então, você tem que pegar suas coisas, tá? E ir até uma igreja protestante. Ou formar a sua igreja. Tá? E você tem o direito também. Você vai lá, aluga uma portinha. Pode fazer uma igreja protestante que, né? Sei lá, em cima de uma aparição mariana também, não tem problema, vira uma seita aparicionista, olha que legal, que interessante, né? Tem a igreja palmariana lá na Espanha, é uma seita demoníaca, por sinal, tá? Que foi formada em cima de uma aparição não reconhecida, que também os seus adeptos não reconhecem mais a autoridade do Papa. Pode ter certeza que esse documento também não foi aceito na igreja palmariana. Coisa lamentável, tá, gente? Como eu falei, olha, quando eu era coroinha, velho, te juro por Deus do céu, gente.
quando eu era coroinha, tinha lá meus 12 anos de idade. Cara, eu nunca ouvi um católico falando desse jeito. Nunca. Falando, ó, eu não sigo o Santo Padre, eu sigo os meus pensamentos. Nunca na minha vida. Realmente a pior crise que a igreja está passando, mas não é a pior crise no clero, e sim entre os leigos, que muitos não fazem parte da igreja mais, tá, gente? Não, a partir do momento que você diz claramente que eu não aceito a autoridade do Papa, eu sigo o meu pensamento, o meu estômago, é o que está no meu coraçãozinho, você não faz mais parte da igreja. Acabou, você está excomungado. Ah, mas eu não assinei nenhum documento. Você está indo contra pastor eternos, cara. Vários documentos da Igreja Católica a respeito da autoridade do Santo Padre. Que coisa lamentável. E eu tenho certeza que isso aqui vai prejudicar, tá? Esse tipo de vídeo vai prejudicar a aparição de Simples, que é maravilhosa. Lamentável. Paz e bem a todos. Pessoal, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o like no vídeo, por favor, gente. Esse vídeo vai fazer aqui meio correndo por causa do computador estar atualizando, tá? Então dá o like nesse vídeo aqui, deixa um comentário aqui. O que você achou dessa fala aí da Ana Lígia? O que você achou? É a fala de um católico ou de um sede vacantista? De um protestante? Deixa aí. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, crismacabelos@gmail.com, a chave Pix, ou através também do clube de membros, tem 3 opções. O link está aqui na descrição do vídeo. Se aparecer a opção Hypar, gente, por favor, senta o dedo lá no Hypar, que é de graça, e o YouTube vai entregar para mais 1.400 pessoas esse vídeo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém? E seja um bom católico, esteja debaixo da autoridade do Santo Padre.